Bem, senhores, vamos aqui a mais nossos vídeos estudando CC com o nosso curso Fundamental 1, a nossa quarta aula sobre o estudo inicial de frações. Senhores, o que vem ser frações equivalentes? Vamos aqui iniciar com um pequeno exemplo. Se Camila comeu 1/2 de uma barra de chocolate, Karine, por sua vez, comeu 2/4 e Édio comeu 3/6, quem comeu mais chocolate se as barras são iguais? Então, vamos supor que cada um tinha a sua barra e fizeram justamente a comida de 1/2, 2/4 e 3/6 de cada barra. Então, senhores, vamos aqui considerar o que a Camila comeu. Ela comeu 1/2, ou seja, tomamos, em outras palavras, a barra e dividimos por 2. Aqui, no caso, a porção que a Camila comeu. No caso, vamos a Karine. Karine, por sua vez, ela comeu 2/4. Então, já tomamos a barra de chocolate e a dividimos por 4. E tomamos, ou seja, ela comeu 2 partes dessas. Ou seja, ela adquiriu ou ingeriu 2/4. Senhores, e finalmente o Édio. Por sua vez, ele comeu 3/6 da barra, ou seja, a nossa barra agora a dividimos por 6, né, senhores? Já que os denominadores é quem nos cita em quantas partes o inteiro foi dividido, ou está dividido. No caso, se ele comeu 3/6, senhores, ele comeu 3 pedacinhos desses. Então, gente, o que podemos dizer? Quem comeu mais chocolate? Então, gente, no caso, vocês verificam que tratam-se de maneiras distintas ou diferentes, né? Que observamos que todos comeram a mesma porção. Então, aí onde vem a condição das frações equivalentes, senhores. São frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, 1/2 é equivalente ou é igual a 1/4, por sua vez, a 3/6. Ou seja, esses três valores, essas três frações, senhores, são, em outras palavras, iguais entre si. Representam a mesma parte de um inteiro. Senhores, vamos aqui a como você determina ou como determinar frações equivalentes. Para determinar outra fração equivalente a uma fração conhecida, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural, desde que ele seja um número natural diferente de 0. Vamos aqui operar inicialmente por multiplicação, senhores. Então, vamos a um exemplo bem simples. Vamos supor que nós tenhamos aqui 1/2. Vamos multiplicar o numerador por 1 e o denominador por 1, porque o número que multiplicamos o numerador é o mesmo que multiplicamos o denominador. E aqui, senhores, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 também é 2. No caso, 1/2 é igual ou equivale ao próprio 1/2. Agora, gente, se temos 1/2 e o multiplicamos seu numerador por 2 e o denominador por 2, ficamos com 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, 1/2 e 1/4, senhores, são frações equivalentes, em outras palavras, iguais. Vamos tomar mais um item aqui, 1/2 e vamos multiplicá-lo por 3, ou seja, vamos multiplicar a fração por 3 para encontrar quem é equivalente, senhores. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Ou seja, 1/2, 2/4 e 3/6, senhores, são frações equivalentes entre si. Representam a mesma origem, ou têm a mesma origem. 1/2 vezes, vamos pegar 4 aqui para o numerador e para o denominador, senhores. 1 vezes 4, vamos chegar a 4. 2 vezes 4, vamos chegar a 8. Ou seja, 4/8 é também fração equivalente ao 1/2. Então, gente, aí está como você chega a determinar infinitas razões equivalentes ou frações equivalentes a uma fração dada. Ou seja, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 são frações equivalentes, em outras palavras, iguais entre si. Agora, gente, no caso, vamos executar o mesmo princípio, só que agora é uma divisão. Vamos ter aqui, digamos, a fração 4/12 e vamos executar, no lugar de multiplicar, uma divisão. Vamos dividir seu numerador por 1 e o denominador por 1. Qualquer natural diferente de 0, você pode fazer isso. Então, 4 dividido por 1, 4. 12 dividido por 1, 12. Ou seja, 4/12, lógico, é equivalente a igual a 4/12.
Ora, gente, 4/12, se pegarmos, ou seja, se dividirmos, por exemplo, por 2, dividimos por 2 seu numerador e seu denominador, ficamos com 4 divididos por 2. Vamos chegar ao 2. 12 dividido por 2 é 6. Então, senhores, ó, 4/12 é equivalente a 2/6. Vamos ainda tomar a fração 4/12 e a dividir por 4. Vamos ver que fração encontramos equivalente a essas anteriores. Então, 4 por 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, senhores, 4/12, 2/6 e 1/3 são frações consideradas equivalentes. Todas elas, digamos, no nosso caso, tiramos ou teve origem em 4/12. Senhores, como determinar a fração equivalente dentro de um probleminha? Determinar os termos que faltam nas frações para que elas sejam equivalentes. Então, nós temos 3 itens aqui. Vamos determinar qual o valor que vem ser denominador desse 9, que é a segunda razão, para que essas duas frações sejam equivalentes, em outras palavras, iguais entre si. Como você procede, senhores? É bem simples. O que temos em relação aos numeradores, nós temos os dois, ó. Então, nós dividimos o que temos em numerador, maior pelo menor. Então, 9 divididos por 3, senhores, é 3. Vamos trazer esse 3 para cá e você verifica. Se tomarmos o 3/6 para encontrar a fração equivalente a essas 3/6 que possuem o numerador 9, o que foi feito? Ó, 3 vezes 3, 9. Se multiplicamos o numerador por 3, senhores, o denominador vamos fazer o mesmo. 6 vezes 3, 18. Então, senhores, 9/18 é uma fração equivalente a 3/6, desde que venhamos a multiplicar numerador e denominador por 3. Agora, senhores, aqui nós temos uma lacuna nesse segundo numerador. O que vamos fazer para preencher? Vamos trabalhar agora com os denominadores, que é o que temos. Ó, lá foi o contrário, trabalhamos com os numeradores. Maior dividido pelo menor, chegamos à constante da proporcionalidade. Aqui, no caso, vamos pegar o 32 e dividir por 8. 32 dividido por 8, senhores, dá o 4. Então, o 4 será, no caso, a constante que vão multiplicar o numerador e o denominador. Porque 8 vezes 4, senhores, dá o 32. Ó. Chegamos a 32, multiplicando o 8 pelo 4. E o que vamos fazer para chegar a esse numerador? Vamos multiplicar o 4 pelo 4, chegamos a 16. Ou seja, 16 sobre 32, ou 32/8, é uma fração igual, equivalente a 4/8. Senhores, e se temos 5, vamos preencher a lacunazinha, né? Igual a 25 sobre 35. Ó, temos numeradores, então vamos determinar por intermédio deles o que vamos pegar aqui para multiplicar numerador e denominador de origem. Então, senhores, 25 divididos por 5, ó, tomamos o 25 sempre pelo maior, o maior pelo menor, chegamos a 5, que será a nossa constante. Aí é só fazer. O que foi feito? Nós estamos agora viajando do maior para o menor, então fizemos divisão. Ó. 25 dividido por 5 dá 5. O que vamos fazer para matar o denominador do 5? Vamos tomar o 35 também dividido por 5, que chegamos a 7. Ou seja, 5/7 é equivalente ou igual a 25 sobre 35. Senhores, um reforço. Determinar a fração equivalente a 4/5 de numerador 24. Então, é o mesmo, né, senhores? Temos aqui de 24 para 4, 4 para 24 e 5 para a lacuna. Vamos preencher esse denominador. Então, vamos tomar o maior e dividir pelo menor. 24 dividido por 4 dá 6. Então, é a nossa constante. 4 vezes 6 realmente é o 24. E 5 vezes 6, senhores, 30. Ou seja, 24/30 é equivalente a 4/5. Senhores, o mesmo, um reforço a mais, determinar a fração equivalente a 11 sobre 17, denominador 102. Então, 11 sobre 17, denominador 102. Vamos tomar aqui 102 e dividir por 17. Sendo feito isso, chegamos a 6. O 6 é a nossa constante. 11 vezes o 6, senhores, dá o 66. E aí, então, 66 sobre 102 é equivalente a 11 sobre 17. Senhores, determinar a fração equivalente a 45 sobre 75, cuja diferença dos seus termos é 21. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Primeiro passo, você reduz essa fração 45 sobre 75 à sua expressão mais simples. Para isso, senhor, é só fazer o MDC, numerador e denominador. Ou
seja, o MDC de 72, 45 ou 45, 72 é o 9. Então, para você reduzir, vamos tomar esse 45, 72 e os dois dividir por 9. 45 dividido por 9 é o 5 e 72 dividido por 9, senhores, é o 8. Então, 45, 72, na redução, a forma expressão mais simples, a fração mais simples, é equivalente a 5 oitavos. Bom, senhores, a diferença nós temos da fração de origem, digamos, 5 oitavos é 3, que é o 8 menos 5, denominador menos numerador dá 3. Mas como vamos chegar aqui ao final, senhores? Fizemos aqui a redução e já sabemos que essa diferença é 3. Ora, se você quisesse ir multiplicando, 5 vezes 1, 5, 8 vezes 1, 8. A diferença não dá 21. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. A diferença não dá 21, até encontrar. Mas o processo mais prático, como você procede? Ora, o nosso n, o nosso denominador, é a nossa fração em que o denominador, que é o maior, né? Equivalência, ao menor, diferença ao menor, dá 21. Como você procede, gente? Bem simples, ó. Você toma o 21, que é, no caso, o pedido do problema, em relação ao pedido, e divide pelo que se tem a princípio. Ó. 21 dividido por 3, 7. Senhores, esse 7 é justamente a nossa arma aqui do problema. Ou seja, vamos tomar o 5 e multiplicar por 7, chegamos então a 35, e o mesmo 8 vezes o 7, chegamos a 56. Você querendo, pode verificar. 56 menos o 35, a diferença é, no caso, 21. Ou seja, senhores, 31 sobre 56 é a fração equivalente a 45, 75 avos, que a diferença entre numerador e denominador é o 21. Senhores, vamos aqui a mais um detalhezinho. O numerador, o máximo divisor comum de frações, como você executa? É bem simples. É uma fração que tem para numerador o MDC dos numeradores e para denominador o MMC dos denominadores das mesmas frações. Ou seja, vamos ver aqui um esquemazinho. Se temos que fazer o MDC de A sobre B, C sobre D e E sobre F, como você procede para chegar lá? Você vai encontrar uma fração em que vai ter que determinar o MDC dos numeradores sobre o MMC dos seus denominadores. Vejamos aqui um pequeno exemplo. Para você chegar a calcular o MDC de 6 quintos, 3 sétimos e 12 quinzeavos, senhores. Vamos fazer como? MDC de 6, 13 e 12, senhores, é o 3. MMC de 5, 7 e 15, senhores, é o 105. Ou seja, a fração MDC desses três valores, ou dessas três frações, é 3 sobre 105. Dá até para você simplificar, se for o caso. E o mínimo múltiplo comum, senhores, é praticamente uma repetição. Só que agora o numerador é quem é o mínimo dos numeradores das frações e o denominador é o MDC. Novamente, o nosso esquemazinho. O mínimo múltiplo comum dessas três frações. Chegamos a ele como? Chegamos a usar o MMC dos numeradores sobre o MDC dos três denominadores, no caso. Senhores, de 7 sextos, 5 terços e 15 dozeavos. Como você procede? MMC numeradores é 105. MDC denominadores, 6, 3 e 12, é o 3. Então, senhores, aí como você determina tanto o MMC como o MDC anteriormente, nós vimos de frações. Bom, temos frações equidistantes de duas outras, senhores. Para você determinar frações equivalentes de duas outras frações, nós devemos reduzir, a princípio, as frações ao mesmo denominador. Como? Executando o MMC, né, senhores? Para calcular a fração equidistante de 1 terço e 1 quinto, senhores, fazemos a redução de 1 terço a 1 quinto, que é o mínimo múltiplo, que é 15, né, senhores? E 3, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 15 divididos por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Que nós devemos somar para encontrar o finalmente. Então, senhores, se adicionarmos as duas na redução ao mesmo mínimo, chegamos a 8 quinzeavos. O que você faz agora, senhores? Você divide essa soma por 2. Dividindo 8 quinze por 2 é o mesmo que tomarmos 8 quinze e multiplicar pelo inverso de 2, que é o meio. Chegamos a 4 quinzeavos. Então, senhores, essa é a fração equidistante dos dois termos. Se você quiser verificar, no caso aqui, digamos, 1 quinto
e 1/3. 1/5 é menor do que 1/3, né, senhores? Então, ficamos com a representação gráfica assim, 4/15, em outras palavras, está a mesma distância de 1/5, e também a mesma distância, né, já que ele é equidistante de 1/3. Para você fazer essa verificação, uma das maneiras, você toma 4/15 diminuído ao menor, e vamos ver se dá o mesmo resultado, né, senhores? Realmente o mínimo é 15, operando essas duas frações, chegamos a 1/15. E o mesmo, senhores, acontece em relação a 1/3. 1/3 menos 4/5, ó, essa dimensão também é 1/15. Então, senhores, aí uma verificaçãozinha em termos de frações equidistantes. E no mais, gente, valeu, bons estudos, um abraço e até a próxima.